Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então tinha ficado essa última aulinha para a gente fazer antes da nossa prova. Hoje a gente vai falar então sobre as taxas de natalidade e a evolução delas ao longo do século XX, tá? Então, assim como a gente tinha visto em relação à taxa de mortalidade, né? O que era a taxa de mortalidade? Você calculava o número de mortos numa população, né? E dividido pelo número total de habitantes, tá? Como esse número, via de regra, vai ser um número fracionário, né? Sempre menor do que 1, a gente multiplica por 1000 para você evitar o excesso de decimais. Então, com relação à taxa de natalidade, ela é expressa da mesma forma. Tá? Você calcula o número de nascimentos numa determinada população, divide pelo número de habitantes que tinha, né, antes desses nascidos aí nesse prazo, seja de um mês, seja de um ano, não importa. Tá? E aí você multiplicando esse número também vai ser menor do que 1, né, você multiplica por 1000 para você evitar o excesso de decimais. Tá? Em termos do que a gente chama de influências tradicionais nas taxas de natalidade, o que a gente pode elencar? A gente tem alguns fatores aí que são comumente elencados em geografia da população que influenciam, né, que faz as diferenças entre os povos com relação à natalidade, que seriam a raça, o clima, a religião e os costumes, tá? Com relação à raça, né, tem uma coisa que não está tão clara ainda se seria realmente, se existiriam taxas de natalidade diferenciadas entre as raças ou se isso derivaria de costumes culturais. Por quê? Qual que é o problema? A gente tem que normalmente os povos amarelos, que seriam os indianos, os chineses, os japoneses, via de regra, esses povos tradicionalmente eles sempre têm taxas de natalidade mais elevadas, tá? Enquanto que os negros, de maneira geral, eles têm taxa de natalidade mais baixa, os negros africanos, tá? Aí a questão, né, a gente não tá claro ainda o que se relaciona a isso, se tem realmente, né, um componente genético aí, ou se isso derivaria dos costumes dessas populações, né? Que aí eu entraria no quarto ponto aí, que seria os costumes. Uma coisa que a gente já tinha comentado em aula, né, que os povos da Índia e da China, eles têm uma base muito importante da alimentação no arroz. E a gente já tinha visto que, né, já tínhamos falado sobre isso, que o arroz ele é um cultivo que tem um altíssimo rendimento. Então é um cultivo que garante a sobrevivência de grande parte da população. Então essas são populações, as populações amarelas, elas são realmente muito prolíficas porque essas crianças conseguem sobreviver nessa cultura, né? No que depende, não estou falando de ter uma vida boa, estou falando de sobreviver, né? De não morrer quando é criança, né? Então em termos de alimentação, esses povos sempre tiveram alimento abundante, tá? Que não vai ser exatamente o caso da África Negra, né, que vai enfrentar períodos de seca, várias regiões ali vão enfrentar períodos de seca prolongados, né, os conflitos por entre os povos, enfim. Né, então esse tipo de situação às vezes restringe a natalidade. Tá? Muitas tribos africanas têm o costume de que a mulher não pode manter relação sexual enquanto ela está amamentando. E essas tribos, elas têm o costume de amamentar a criança, manter uma amamentação muito prolongada. Tá? Então, o que seria habitual para nós, né, que nós hoje somos estimuladas, nós no Ocidente somos estimuladas a amamentar durante pelo menos 1 ano. Mas, tradicionalmente, as pessoas sempre amamentaram até os 6 ou 8 meses, assim, né? Na África, de maneira geral, a amamentação é uma coisa bem mais prolongada. Né? É muito habitual você amamentar uma criança até os 2 anos, tá? Não saberia dizer qual a razão desse costume. Talvez justamente da dificuldade de você encontrar alimento, não sei, eu estou especulando, né? Mas esse é o fato, né? Que os africanos eles têm esse hábito de prolongar a amamentação e tem, né, várias porções ali o costume da mulher não manter relações sexuais durante a amamentação. Talvez, né, surge esse costume com o objetivo de evitar uma gravidez enquanto você está amamentando, que eventualmente poderia prejudicar, né, o crescimento e o desenvolvimento da criança mais velha. Então, quando a mulher, se ela amamenta durante 2 anos e ela não mantém relações sexuais durante esses 2 anos, então são pelo menos aí 2 filhos que deixam de ser gerados,
né, que poderiam, né, ter 2 crianças a mais aí no mundo por essa mulher. Então você vai ter que aí ao longo de uma vida você gera muito menos filhos do que num lugar onde não exista esse costume, né, de que uma mulher poderia ter filho todo ano, tá? Por isso que não está claro ainda, né, se existiria um componente racial na natalidade ou se seria, né, uma consequência, né, de costumes que são variados aí entre as etnias, tá? Outra coisa que a gente poderia comentar com relação aos costumes, a influência dos costumes na natalidade, é o costume da poligamia, né, que também vai ter uma influência significativa sobre as taxas de natalidade. Muita gente, num primeiro momento, pode achar que a poligamia seria uma estimuladora da natalidade, né, que países, nações e costumes poligâmicos, de maneira geral, levariam a famílias mais prolíficas, tá? Mas vamos pensar um pouquinho, né, uma coisa meio lógica, assim, né? No ser humano, é aproximadamente equivalente à produção de homens e de mulheres, tá? A gente vai ter uma produção um pouquinho maior de homens, como acho que a gente não tinha visto, não sei se a gente já viu isso. Bom, enfim, nascem mais meninos na espécie humana, né? Coisa de 1-2% a mais do que as meninas, mas esses meninos vão morrendo ao longo da vida, né? Mas podemos dizer que é equivalente, mais ou menos, né, à população de homens e de mulheres. Vamos imaginar um homem que tenha 365 mulheres. Tá? Pensou? Aquele sultão ali, com aquele harém ali, a escolha dele. Tá? Se ele dormir com uma mulher diferente a cada dia, todo dia, ele vai ter sexo 365 vezes por ano. Tá? Mas cada uma das mulheres dele vai fazer sexo apenas uma vez por ano. Se não for o dia fértil dela naquele dia da relação, ela não vai engravidar naquele ano. Percebem? Tá? Então, um homem que tenha 365 mulheres, ele realmente vai ter, ao longo de uma vida, ele vai conseguir fazer 100, 150 filhos. Um único homem. Ok. Mas quantos filhos essas 365 mulheres não conseguiriam gerar ao longo de uma vida se elas estivessem em casamentos monogâmicos? Você pode tranquilamente calcular, né, 5 ou 6 filhos por mulher, né, para uma taxa típica de país subdesenvolvido do século XX. Daria para pensar nisso tranquilamente, tá? Ou então, em épocas mais tradicionais, né, coisa de você fazer um filho por ano. Vamos imaginar que todas elas, essas 365 mulheres, fizessem um filho por ano. Ora, em 10 anos, cada uma delas, todas elas juntas, gerariam 3.650 crianças. Tá? Então, a poligamia, ela, na verdade, ela reduz a taxa de natalidade, porque ela provoca uma ociosidade sexual das mulheres. Tá? Então, o homem, ele sim vai ter mais filhos, mas as mulheres não. E quem engravida são as mulheres. Tá? Perfeito? Então, a poligamia, ela é uma redutora da natalidade. E ela é tanto mais redutora quanto mais mulheres é permitido você ter. Tá? Outra coisa que a gente poderia falar também com relação a influências tradicionais na natalidade. A questão climática. Tá? Então, a gente tem que, de maneira geral, né, povos de climas mais quentes são mais prolíficos do que povos de clima mais frio. Historicamente foi assim. Tá? Então, os climas tropicais, eles são mais favoráveis à sobrevivência do ser humano do que os climas mais frios. Tá? Mas o que a gente observa também é que períodos de extremos, eles são desfavorecedores da natalidade. Então, momentos em que ocorrem ondas de calor ou ondas de frio, a gente tem tanto uma redução da concepção, ou seja, do índice de gravidez, né? As pessoas, né, reduzem a atividade sexual em ondas de frio e ondas de calor, né?
E também, tanto em ondas de frio quanto em ondas de calor, acontece um aumento da taxa de abortos espontâneos, tá? A mulher passa mal e acaba perdendo o bebê, tá? Mesmo que ele tenha sido gerado fora da onda de frio e de calor, tá? Então, quando a gente observa, né, uma onda de frio e de calor, normalmente, né, dali para os próximos 9 meses, de 6 a 9 meses, né, depois a gente observa uma redução das taxas de natalidade. Tá? Isso aconteceu na Europa em 2003, por exemplo, foi uma onda de calor muito significativa. Tá? E com relação à religião, né, a gente também tem que a maior parte das religiões elas vão ser estimuladoras da natalidade, porque consideram a vida como um dom de Deus. Então, se você tem uma religião, você não vai poder ser um restritor da natalidade, né? Você não teria essa ingerência sobre a criação divina, certo? Então, isso que a gente pode elencar como influências tradicionais da natalidade, tá? Em termos, né, históricos, como foi que as taxas de natalidade evoluíram, tá? A humanidade sempre teve taxas de natalidade bastante elevadas, ou seja, sempre as famílias, praticamente em toda a história, sempre tiveram muitos filhos, tá? Em praticamente todas as sociedades aí, muitos, né, comparado, claro, com o que a gente tem hoje em dia, tá? Hoje você vê uma mulher com 4 filhos, você fala, ah, meu Deus do céu, quantas crianças, 4 filhos não era nada, né, 100 anos atrás, tá? E por quê? Que a gente observa essas taxas bastante elevadas de taxa de natalidade historicamente. O principal fator é que até 50 anos atrás, isso no mundo subdesenvolvido principalmente, né, a gente tinha taxas de mortalidade infantil extremamente altas, tá? Então, não era muito garantido que uma criança sobreviveria. Hoje em dia você tem que o número de filhos que você vai criar é muito próximo do número de vezes que você vai engravidar na vida. Tá? Não era assim 50, 100 anos atrás, né? Você engravidava muito mais do que o número de filhos que você conseguia criar. Tá? E isso valia tanto para as famílias pobres quanto para as famílias ricas. Por quê? Porque a gente não tinha aqueles fatores que a gente viu quando a gente falou das taxas de mortalidade. A gente tinha um saneamento básico e as condições de saúde péssimas. E era uma coisa generalizada, né? Não era só para os pobres. A partir do momento em que você tem, né, melhores condições de saneamento básico, né, de rede de esgoto, de água tratada e principalmente de vacinas, né, você consegue aumentar enormemente a sobrevivência das crianças. Então a inexistência de vacinas era uma coisa que era uma realidade tanto para pobre quanto para rico, né? Então não tinha realmente muito o que fazer se seu filho pegasse uma tuberculose, um sarampo, paralisia infantil, né? Isso era coisa que vinha, essas doenças que estavam pelo ar ou pela água, cara, isso realmente matava as moscas dos moleques, tá? Então isso fazia o quê? Com que, já sabendo que muitos dos seus filhos iriam morrer, as famílias realmente produziam muitas crianças, né? Porque se você fosse terminar se chegasse aos 30 anos de idade com apenas 2 ou 3 filhos, a probabilidade de você chegar aos 40 com nenhum deles vivo era altíssima. Altíssima, tá? Então a ideia era de que você realmente fizesse muitos filhos para esperar que alguns deles vingassem, né? Alguns deles conseguissem se criar, tá? Então esse era o principal fator, tá? Muita gente vai elencar porque as pessoas eram muito religiosas antigamente e por isso que tinha muitos filhos. Vamos combinar, né, pessoal? Principalmente no nosso país, né? Fala que o povo é religioso, mas ninguém tá nem aí, né? A gente, como diz o Reginaldo Prandi lá na USP, ele falava: a gente é católico de batizado, casamento e missa de 7º dia. O resto da vida a gente não vai à igreja, tá? Então, um erro terrível a gente colocar na religião, né, a responsável pelas taxas de natalidade elevadas que a gente tinha, no caso, no Brasil, tá? As pessoas simplesmente agiam, né? Você vive sob uma cultura, claro, que tem uma moral cristã, mas não é ela a responsável pelas taxas de natalidade elevadas que a gente sempre teve. É basicamente o costume mesmo, né? Todo mundo faz isso, né? Então esse é o correto,
A gente vai muito na onda, né? Enfim, o principal é isso mesmo, essa mentalidade de que a gente, né, muitas crianças morriam, então você tem que ficar fazendo um monte. Só que se você faz um monte, né, pensando, né, que elas podem morrer, né, eventualmente elas não morrem, né, e você acaba criando todos, ou pelo menos a maior parte deles, tá? A minha avó teve 16, a mãe da minha mãe. Teve 16, morreram 3, né, 2 bem pequenininhos ainda e uma com 2 anos, tá? Então ela criou 13 moleques. Mas pros padrões da época, minha avó criou muito poucos filhos. Outro fator importante, né, no caso, para essa evolução das taxas de natalidade, né, serem altas antigamente, né? Uma parte da população era rural, né? E no campo você pode, né, não só pode, como deve ter muitos filhos. Por quê? No campo você tem espaço para criar os moleques, né? E no campo você não tem que ter os chamados luxos da cidade, né? As crianças não tinham que estudar, né? Não tinha legislação trabalhista que protegesse o trabalho infantil. Então as famílias, elas tinham muitos filhos para quê? Justamente para ter mão de obra para trabalhar na fazenda, né? Para não ficar contratando funcionário, né? Não precisava, né? Não tinha nenhum tipo de regulação a respeito disso. Botava todo mundo, os moleques, para trabalhar, né? Então as crianças, né, ter muitos filhos significava lucro, né? Porque as crianças não eram gastosas como eram custosas como elas são hoje, e ainda por cima, né, conseguiam trabalhar muito bem, tá? Então a necessidade de mão de obra no campo, né, vai ser uma grande responsável pelas taxas de natalidade elevadas que a gente tinha no começo do século, né? Até a meados do século XX, vai. O papel da mulher na sociedade também, a gente tinha uma sociedade em que a mulher não trabalhava fora, né? Basicamente ela era, né, aquele papel, aquela tríplice aliança de dona de casa, esposa e mãe, tá? Quando ela trabalhava em casa mesmo, né? Fazia alguns doces para vender, ou então trabalhava na roça mesmo, ajudando o marido. Mas a casa que estava sempre perto da família, né? Sempre à vista dos filhos, tá? Então aquela mulher que ela é feita para cuidar dos filhos, ela vai ter, né, muitos filhos ao longo da vida, tá? E a influência da religião, que a gente já viu que ela existe, mas ela é reduzida, né? Não é tudo isso que a gente costuma ouvir falar sempre, né, em sociologia ou em geografia da população. Perfeito? Quando é que a coisa começa a mudar de figura, tá? Nas nações desenvolvidas, a redução das taxas de natalidade que a gente observa ao longo do século XX, ela começa na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Duas coisas. Primeiro, que os homens estão na frente de batalha. Não existia ainda bebê de proveta, nem clonagem, nesses papos todos assim, né? Então, se não tem homem em casa, não dá para fazer filho, tá? Então, só durante a guerra, isso a gente já observa essa redução. A questão é que depois que os homens voltaram para casa, continuou essa tendência de redução. Por quê? Porque enquanto os homens estavam no campo de batalha, foram as mulheres que tiveram que sair para trabalhar nas fábricas, né? Que não tinha, né, gente que trabalhasse. As mulheres é que vão ganhando o mercado de trabalho. Só que a gente gostou da coisa. E aí não quis mais aquele papel de dona de casa, esposa e mãe, né? Gostamos de ganhar o nosso próprio dinheiro, né? E ter uma certa independência do marido. Então a gente, a partir da Primeira Guerra Mundial, a gente começa a ter uma importante mudança social em que a mulher vai desenvolver outros interesses, além da vida doméstica, tá? Então, o principal aspecto que envolve a vida doméstica, que é a criação dos filhos, ele vai ser relegado a segundo, terceiro, quarto, quinto plano para a maioria das mulheres nos dias de hoje, tá? Então ali que começa, né, essa redução, né, Primeira Guerra Mundial, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, tá? Outra coisa importante que vai fazer essa mudança no padrão de geração de filhos é a transferência da população do campo para a cidade, que é o processo de urbanização, tá? Então a gente vivia no campo, onde há espaço para todo mundo,
Não importa quantos filhos você tenha, você pode fazer um monte de puxadinhos na sua casa. E aí a galera se transfere pra cidade, onde a gente mora em apartamentos, né? Porque o que a gente tem hoje em dia não é apartamento, é apertamento, né? Então não dá pra você ficar enfiando um monte de moleque dentro de um apartamento, tá? Então já começa que não tem espaço. Outra coisa, né? Na cidade, você não planta os seus próprios alimentos, você tem que comprar. Então, quanto mais gente tiver para comer, mais prejuízo você vai ter, né? Outra coisa também, né? Não só as crianças não trabalham na cidade, como elas geram um custo muito maior, né? Os hábitos que a gente adquiriu em relação aos filhos, eles vão ser extremamente diferentes, né? A criança ela tem que estudar, e não é só estudar até a 4ª série, né? É faculdade, pós-graduação, isso tudo arcado com o custo dos pais, né? Não basta só o estudo na educação formal, então você tem o balé, o inglês, judô, a natação, né? Todo esse monte de cursos extracurriculares, né? E as frescuras que a gente tem na cidade também, né? Que a gente não brinca mais com boneca de pano, a gente precisa de um PlayStation, né? Que criança consegue sobreviver hoje em dia sem um PlayStation? Isso é um absurdo. Seu filho precisa de um PlayStation 3, né? É o 3 mais moderno? Enfim. Mas a ideia é essa. Então os custos de se criar um filho na cidade são muito maiores na modernidade. Então você pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de ter um filho, tá? Então esses são os principais fatores, né? Essa mudança no padrão do padrão dos desejos da mulher e transferência da população para urbanização, tá? Para transferência da população para cidade. Outra coisa que a gente observa também, né, que é que esse ritmo que já vinha mais devagar, ele sofre uma drástica redução no mundo desenvolvido, né, durante a Grande Depressão dos anos 30. Tá? A taxa de abortos vai ser muito grande nessa época e realmente a concepção mesmo. Né, as pessoas realmente evitavam engravidar mesmo durante a crise dos anos 30. Tá? Segunda Guerra Mundial, mesma coisa, né, que é tudo continuação, né, desse processo. Então foi um período que realmente declinou drasticamente a concepção, né, a geração de crianças, tá? Que mais que a gente vai ter, né, como fator, né, influenciador dessa redução na natalidade? Melhoria das condições de vida em geral no Ocidente, tá? Então você tem para grandes camadas da população uma elevação geral da renda. Nessa hora os alunos falam, deu pra comprar televisão, né, professora? E a gente não fica assistindo, a gente tem mais coisa pra fazer à noite, né, do que simplesmente uma relação sexual, né? A gente vai assistir televisão. Um certo exagero, uma certa brincadeira nisso, mas tem um fundo de verdade, né? À medida em que as populações elas vão subindo de renda, elas vão tendo mais outros interesses do que fazer filho. Né? Então você pensa, vamos ter um filho? Não, vamos viajar. Né? Não, vamos no cinema. Então, né, o filho ele vai atrapalhar essa vida que você quer, essa vida de curtição, que a gente valoriza muito hoje. Né? Então, aí a gente realmente, né, quando a gente tem, né, uma renda melhor, a gente tem um nível educacional melhor, a gente tem outros interesses. Né? A gente pensa em outras coisas para fazer em casa do que, como disse aquele amigo do meu pai, né, ter alguma coisa, você tem que ter um filho porque você precisa ter alguma coisa para fazer em casa quando você chega do trabalho. Né? Todos nós conseguimos pensar em milhares de coisas que nós temos para fazer quando chega em casa depois do trabalho. Não precisa ser filho. Tá? Ou novos interesses para homens e mulheres. É isso que a gente acabou de falar agora. Tá? A libertação, né, desse significado de relação sexual como fazer filho a partir do desenvolvimento dos métodos contraceptivos, que a gente tem uma variedade incrível. Né? Então, antigamente, fazer sexo era a mesma coisa que fazer filho. Né? Hoje em dia, a gente tem completamente dissociado isso. Né? Então, você pode perfeitamente, né, ter relações sexuais à vontade, sem que isso gere uma gravidez. Né? Basta o correto uso de uma miríade de métodos contraceptivos por aí, né, que tem aí para todos os gostos e bolsos. Tá? E por último, uma redução da influência da religião, como a gente já tinha falado, né? As pessoas nunca foram muito religiosas, mas hoje menos ainda. Né? Então, quando você não liga realmente para o que diz os dogmas religiosos, é que você não tem mais realmente nenhum motivo para você ficar fazendo filho. Tá?
Então o que a gente observou foi isso, né? Ao longo do século XX, a gente tem uma forte redução das taxas de natalidade. Isso no mundo desenvolvido, tá? Todos esses processos que a gente estava narrando, isso vai acontecer no mundo subdesenvolvido a partir da década de 50. Tá? Então a urbanização, a escolarização da mulher, né, essa elevação geral da renda, né, esses fatores que vão fazer a gente ter outros interesses além de ter filho. Isso para o mundo subdesenvolvido de maneira geral é a partir da década de 50. Tá? Mundo desenvolvido, Primeira Guerra Mundial. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a queda na taxa de natalidade do Brasil, aí com dados do IBGE, desde o nosso primeiro censo. Então, o que a gente tinha em 1881, uma taxa de natalidade aí de quase 50 por mil. Tá? E ela se mantém, grosso modo, né? Grosso modo aí ela se mantém mais ou menos constante, até mais ou menos quando? Aqui, ó, vamos ver se aparece o mouse aqui, ó. Década de 50, ó. Percebam, né? A partir da década de 50, a gente vai ter uma redução das taxas de natalidade, que é quando o Brasil se industrializa e a população começa a ir do campo para a cidade. E aí a gente começa a pensar duas vezes antes de fazer filho. Tá? Notem uma forte redução aqui, no final da década de 50, e uma certa estabilização, mais ou menos, a partir de meados da década de 90. Tá? A gente está diminuindo a natalidade num ritmo um pouco menos acelerado, como se não tivesse mais muito o que diminuir. Tá? A gente está mais ou menos, né, num padrão, né, mais suavezinho aí. Tá? Mas o que a gente observa no geral, aquilo que a gente estava falando, segunda metade do século XX, é a época da redução das natalidades aqui no Brasil. No mundo subdesenvolvido de maneira geral. Aqui a gente tem as taxas de natalidade para o ano de 2001 no mundo, né? Então desponta aqui, né, a África ainda como as de maior natalidade, por conta daquilo que a gente já tinha falado, quando a gente falou de Malthus também, né, daquela aula de Malthus, né, as populações empobrecidas são aquelas que produzem, né, mais filhos, conforme a população vai elevando o seu nível de renda e o seu nível educacional, ela vai desenvolvendo novos interesses. Então não é à toa que as regiões das nações mais desenvolvidas é que vão ter as natalidades menores. Então aqui principalmente a Europa, né? A América do Norte é ainda maior do que a da Europa. Por quê? Porque a América do Norte, primeiro que inclui o México, e os Estados Unidos, até que tem uma taxa de natalidade bastante elevada para padrões de país desenvolvido. Tá? Por quê? Os Estados Unidos tem uma taxa de imigrantes muito alta, né? Tem uma taxa de pobres muito alta também, né? A gente pensa que não, né? Mas existe bastante pobreza nos Estados Unidos, né? Pobreza, classe média baixa, né? São camadas de população importantes nos Estados Unidos. Então essas populações elas ainda têm taxas de natalidade bastante elevadas também, tá? Oceania, um pouquinho menos, né? E aí os intermediários, que seriam a América Latina e a Ásia. Notem que a América Latina ela tem uma natalidade menor até do que a Ásia. Por quê? Porque aqui a gente entra no caso da China, né? Que a China, com o controle de natalidade, ela vai ter taxas de natalidade mais baixas de maneira geral. Tá? Então a Ásia é um formigueiro humano, mas, né, ainda existe essa tendência de redução desse ritmo de crescimento. Tá? Esse gráfico aqui é uma coisa interessante, né? Eu acho que nunca tinha falado isso nas disciplinas de Geografia da População, né? Mas mostra aqui, só para vocês saberem, né, que existe essa nomenclatura que às vezes aparece, né, em discussões de sociologia, né? Os padrões de vida, como eles foram mudando ao longo da história. Não sei se já deve, alguns desses nomes vocês devem conhecer. Então a gente tem aqui a geração perdida, a geração grandiosa, a geração silenciosa, o Baby Boom, geração X, geração Y e geração Z. E aqui mais ou menos a época em que se nasceu, tá? Não é a juventude, aqui é a época em que você nasceu, tá? A época em que você nasceu e você se criou vai ter grande influência sobre os padrões de pensamento
que uma geração vai ter, tá? Vou narrando aqui, mas eu vou pegar o caso, né, da minha geração, que é a geração Y, que é o pessoal que nasce a partir do final da década de 70, finalzinho da década de 70, né, e até o começo, até o final dos anos 80, né, eu nasci em 81, a gente diz muito em sociologia que essa daqui, né, essa geração, a geração Y, a gente chama de a última infância feliz, né, o que a gente tinha, né, esse final dos anos 80, o que eles viram? Eles viram a década de 80 de maneira geral, né? Essas crianças que nasceram na década de 80, elas viram o final das ditaduras na América Latina, elas viram um período de grandes transformações sociais no mundo, né? Com esse final das ditaduras, o final da Guerra Fria, né? Então é um período muito conturbado no mundo e é um período de esperança, é um período em que os pais eles não tinham mais a vontade, o interesse de reproduzir a educação tão dura que eles tiveram com os filhos, que os pais deles tiveram com eles, né? Então a geração da década de 80 ela é criada solta, ela é criada na rua, ela não tinha o comecinho ainda dos jogos eletrônicos, assim, nada como hoje que as crianças vivem grudadas no celular, então a gente ainda brincava, passanel, pular corda, vôlei na rua, né? A criança que rala o joelho, que vive se jogando na lama, né, que tem primos, né, que brinca com os primos, né, hoje a gente não tem mais primos, eu tenho mais de, sei lá quantos primos eu tenho, mais de 100 com certeza, mas eu não faço a menor ideia de quantos primos eu tenho, né, e realmente a gente, né, conseguia brincar bastante, e outra coisa também, não toda essa cobrança, né, que a gente tem hoje, né, cobrança com relação à segurança, né, uma série de medos que a gente tem, né, insegurança, os pais inseguros, né, a gente tinha pais, né, que davam liberdade pra gente, mas ainda eram em certa medida severos, né, ainda controlavam a nossa disciplina. Então essa geração X, essa geração Y, ela realmente cresceu com uma segurança, né, uma autoestima bastante forte, né, mas ao mesmo tempo é uma geração que já questiona os valores da geração anterior. Então essa geração anterior que valorizava você ter na vida, né, o que você tem que ter na vida? Casa própria e emprego. E casa própria, carro e emprego. É o sonho das gerações anteriores, né, dos pais da geração Y. A geração Y já contesta isso. Né, ela realmente já não acredita nesse modelo de felicidade. Né, a gente quer ainda modos de vida alternativos, a gente questiona bastante essa noção de que uma vida endinheirada, ela realmente seria, né, essa vida estável, né, seria geradora de felicidade. Eu tenho um amigo meu da faculdade, ele é 2 anos mais velho que eu, então ele é um Y também. Ele começou a geografia, parou, né? Fez gestão ambiental, também concluiu e trabalhou um pouquinho na área. Do nada, um dia ele surtou e falou, vou viajar. E aí ele com um grupo de amigos compraram um barco e eles saem pelo mundo. Não trabalha, né, vive aí de artesanato e sai pelo mundo, assim, viajando. Né? Então você recusa. Esse tipo de coisa, né, isso era impensado para gerações anteriores. Né? Ok, os hippies fizeram isso, mas os hippies se largavam o mundo para ficar tomando droga. Não era realmente para você viver um estilo de vida alternativo. Então essa geração Y, ela realmente, né, ela questiona bastante esses valores da geração anterior e ela busca a felicidade por si própria, né? Não em movimentos políticos, como foram gerações anteriores, né? Nem na fuga da vida, né? Tomando droga e ficando só morgando aí pelo mundo. Não, a geração Y, ela realmente ela é um pouco mais egocêntrica, né? Mas com isso ela busca a felicidade por si própria, tá? E aqui a gente poderia, né, ir divagando sobre todas as comparações com as gerações, né? Quem quiser conversar um pouco mais sobre isso comigo, né? A aula vai ser em vídeo, mas estou à disposição também. Então, algumas das características básicas dessas gerações aqui. Tá? A geração perdida, essa primeira, ela vai nascer no final do século XIX. Por que ela é chamada de geração perdida? A juventude dela vai ser durante a Primeira Guerra Mundial. Então, é uma geração realmente muito triste, né? De muitas dificuldades, lutaram na Primeira Guerra. Né? Então, é realmente uma geração bastante difícil, tá? Depois aqui em amarelo a gente tem a chamada geração grandiosa,
tá? Nascida, né, até os anos 20, tá? É uma geração que ela vai viver a juventude dela, a juventude e a idade adulta, durante a Grande Depressão, tá? Então, por isso que eles são chamados de geração grandiosa, né? Aqueles que conseguiram realmente sobreviver, né? Realmente reconstruir as nações durante a Grande Depressão, tá? Depois a gente tem a chamada geração silenciosa, né? Geração silenciosa é a geração dos Beatles, tá? É o pessoal que nasce entre o final da década de 30, começo da década de 40, grosso modo, tá? Características básicas dessa geração. Eles viveram a infância durante a Segunda Guerra Mundial, né? E vão ser uma geração extremamente triste, né? Extremamente depressiva com relação aos valores que foram sustentados pela sociedade anterior, né? Então a gente ainda vivia, né, um ranço de liberdade, igualdade e fraternidade na sociedade que com as 2 guerras mundiais revelou-se uma utopia muito ilusória, né? Então essa é uma geração aqui também muito semelhante com a chamada geração perdida, né? Uma geração meio desesperada, né? Meio descrente dos valores que são produzidos na sociedade. E vão tentar colocar novos valores, né? Não é à toa que vem aí depois todos os movimentos do rock and roll, né? Protagonizados por essa geração, pela geração silenciosa, tá? Em azul aqui uma das gerações mais famosas, que é o Baby Boom. O que é o Baby Boom? A geração que vai nascer logo após o final, né, os chamados anos dourados, né, final da década de 40 e durante os anos 50, tá? O que? É um período em que a gente sai daquele momento tão depressivo que foi a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Os homens voltam para casa, né? É um período de fortíssima prosperidade econômica, tá? Então, tudo isso, né? Recuperar a esperança na humanidade, prosperidade econômica, então, bora fazer o que interessa. Então, é uma época em que realmente você tem taxas de natalidade aceleradíssimas aí pelo mundo todo, de maneira geral. Então, aquela tendência de redução da natalidade tão forte que marcou toda a primeira metade do século XX nas nações ricas, ela se reverte durante a década de 50. Então tem muita gente nova no mercado, né, e toda essa gente nova vai protagonizar uma série de evoluções do comportamento social durante as décadas de 60 e 70. Espero que não tenha zoado o pendrive aqui. Peraí. Ah, não. Deu certo. Ai. Volta. Aqui. Tá. Onde é que eu tava? Então, os baby boomers, né? Eles vão ser os que vão curtir o rock and roll e vão protagonizar até o início dos movimentos hippies e de contracultura de maneira geral, que a gente vai observar durante a década de 60. É a primeira geração que vai realmente questionar profundamente os valores que são passados das gerações anteriores, tá? E tá realmente disposta a fazer um mundo novo, tá? A geração seguinte, a geração X, é aquela que vai nascer entre o final da década de 60 e começo da década de 80, tá? Essa é uma geração que novamente fica depressiva, tá? Parece que vai salteando, né? Então a geração perdida, depois a geração grandiosa era mais alegre, depois a geração silenciosa mais triste, a Baby Boom é mais alegre, a geração X é uma geração mais depressiva mesmo, né? Uma geração triste, perdida, eu diria, né? Eu colocaria aqui geração perdida 2, né? Por quê? É a geração do aprofundamento da contracultura. O que a gente observa é que esse trabalho que foi capitaneado pelos baby boomers de realmente, né, levar uma tentativa de mudança social, uma mudança cultural, né? É como se a gente tivesse retirado todas as bases, todos os alicerces da cultura ocidental, mas não tivesse colocado nada no lugar. Um exemplo. Sabem que São Francisco era o polo mágico dos hippies entre as décadas de 60 e 70. Quando os Beatles gravaram o Sgt. Pepper's, né, que virou realmente, foi em 67 isso, e realmente explodiu o movimento hippie no mundo, né, o George, no caso, não conhecia São Francisco ainda. E todo mundo falava que São Francisco é
é o point dos hippies, é o point da gente fazer o mundo novo, né, das novas utopias, todas aquelas coisas que se fala sobre os hippies, né. Fala, não, preciso ir para São Francisco, preciso, porque ali é que está a verdade, ali é que está essa mudança social, aí, né, todos esses questionamentos de valores tradicionais. E aí ele conta, e quando ele chegou lá, ele falou, tudo que eu vi em São Francisco foi um monte de jovens largados na rua, completamente inconscientes de tanta droga e sem tomar banho há semanas. E aí eu fiquei me perguntando se isso era realmente, né, uma evolução espiritual. Se isso realmente eram valores que, né, é um questionamento legítimo dos valores da sociedade. E ele continua dizendo, uma frase maravilhosa assim, parece que a humanidade não consegue pegar uma ideia boa sem transformá-la numa ideia ruim. Cara, isso é matador. Né? A gente tem a mania de estragar as boas ideologias, de estragar as boas ideias, seja com radicalismos, seja com anti-intelectualismos, tá? E isso não foram os hippies que inventaram, nem acabou com eles também, tá? Ao longo de toda a história da humanidade, inclusive na contemporaneidade a gente observa muito isso, né? Muitas ideias super legais que a galera simplesmente estraga, ou por radicalismo, ou por anti-intelectualismo. Isso a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né? Crítica da cultura, que foi o que os hippies fizeram, cara, que coisa maravilhosa que isso poderia ter realmente sido. Mas o que eles se limitaram? Essa cena que o George descreveu, ficar tomando droga largado e sem tomar banho há semanas. Isso é crítica social? Eu acho que não. Tá? Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado, né, com muitos discursos que a gente defende, que a gente tá achando que tá abafando, fazendo aquela crítica. Tá abafando um pouco. Tá? Enfim, né? Geração Y já descrevi pra vocês, né? Essa geração, né, da última infância feliz, né? Então uma geração alegre, e depois da geração Y vem uma geração triste, depressiva, que é a geração Z. O que vem a ser a geração Z? Vou falar um pouquinho mais sobre ela depois, mas a gente vai já antecipando agora. Por que é uma geração triste? É uma geração em que não existe mais o conceito de família tradicional, tá? Em que os pais não estão mais preocupados em cuidar dos filhos, os pais só estão preocupados com o trabalho e ganhar dinheiro, tá? Filho é só uma coisa biológica, você não tem que cuidar, né? Quem cuida dos filhos é a TV, a internet, a empregada, é a escola, né? As famílias não se sentem mais na obrigação de ter nenhum tipo de ingerência sobre as crianças. E mais, justamente porque as famílias não se sentem mais na obrigação de ter essa ingerência sobre as crianças, né? Elas ficam trancadas em casa. Então são crianças que não sabem o que é correr, não sabem o que é brincar de pega-pega, não sabem o que é se sujar, né? Enfim, né? Realmente ser criança, né? É uma geração que fica o dia inteiro no tablet. Só isso. Né? Por isso que a gente diz que a geração Y foi a última infância feliz na década de 80. Essas crianças não são uma geração feliz. Essas crianças lotam os consultórios dos psicólogos. Essas crianças têm uma série de dificuldades de aprendizado. Essas crianças são extremamente indisciplinadas e extremamente carentes emocionalmente. Tá? Fruto de pais que não se importam com a sua educação, não se importam com a sua criação, porque eles têm coisa mais útil para fazer, né? Tem que trabalhar para poder trocar de celular. Tá? Vamos ver a próxima geração como é que vai ser, né? Esperamos que seja um pouquinho melhor. Parece que para alguns pais já tá, felizmente para alguns, bem trabalho de formiguinha, assim, parece que tá caindo a ficha. Acho que alguma coisa tá errada no mundo. Tá? Bom, então o que a gente observa, né, em virtude dessa taxa de natalidade reduzida, né, a partir da segunda metade do século XX, principalmente, né? O que a gente nota é que, de maneira geral, os bebês pequenos, eles são muito melhor cuidados, pequenos que eu digo, até 2 anos, tá? Eles são muito melhor cuidados do que eles foram, né, há décadas atrás. Tá? A minha avó, quando eu tinha filho, o que ela fazia? Amarrava as redinhas assim no corredor da casa, né? Ia deixando todos eles ali amarrados na rede. Aí ela contando, né? Ali o cara cagava, mijava, dormia, ficava ali o dia inteiro. E ela nem tinha né? Era um atrás do outro, né? Não se tinha todo esse costume, esse chamego
com filho que a gente tem nos dias de hoje. Ai, de novo. Tá. Foi. Eu tô bati no pendrive aqui. Bom, enfim, voltando. Então a gente não tinha, né, esse chamego com filhos que a gente tem na atualidade. Se vocês forem perguntar para os avós de vocês como é que eles criavam os filhos, era uma coisa completamente diferente mesmo, tá? Eram pais extremamente autoritários, né? E hoje a gente vai trocando, né, esses pais por pais extremamente carinhosos com seus bebês. Toda essa coisa de você ficar preparando enxovalzinho, né? Aquelas coisas tudo bonitinho, você ia pegar, fazer o quarto do bebê, tudo lindo, tudo maravilhoso. Todo mundo fica, ai, posso pegar na sua barriga? Ai, meu Deus, ai, que coisinha mais linda, meu Deus. Não, isso não existia. Tá? Então isso tudo é coisa, né? Por que existe isso agora? Então, porque um filho é uma coisa rara. Antigamente não era. Ah, só mais um. Tá? Hoje em dia uma criança não é só mais um, né? Talvez seja o único filho que você vai ter ao longo de toda a vida. Então ele realmente vai ser precioso. O problema é que quando ele começa a crescer, você enjoa, né, e larga. Mas quando ele é pequenininho, a galera ainda gosta bastante, tá? A gente observa aí, cara, eu adoraria fazer um estudo sobre isso, né, mas me falta um pouco de conhecimento sociológico a respeito, né? Com relação à evolução dos nomes das crianças, né? A gente tem também que os nomes, eles seguem modas, né, e vão mudando ao longo do tempo. Nomes muito comuns, né, para a primeira metade do século XX, João, José, Maria, Pedro, né, era esse tipo de nome. E aí isso vai mudando, vai passando para outros tipos de nomes, um pouquinho menos, que a gente chamaria de nomes comuns, assim, né. Nomes muito comuns para minha geração, né, Camila, Daniela, Fernanda, Mariana, né, Ana Carolina, né, são nomes muito comuns para meninas da minha idade, tá? No caso, o nome Daniela realmente estava super na moda no começo da década de 80, porque a Estrela tinha lançado, né, acho que nem existe mais brinquedo da Estrela, enfim. A gente fala de coisa da década de 80 que a galera realmente não vai saber o que significa. Bom, a Estrela tinha lançado uma boneca chamada Daniela, e ela é uma boneca extremamente linda, 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 né? Então vocês podem reparar que essas meninas na faixa dos 30 e poucos anos realmente tem bastante. Daiane, né? Diana, porque por conta da princesa Diana, também é bastante comum, né? Enfim, né? Nome da novela, também as novelas também vão ser grandes influenciadoras dos nomes das crianças, né? Um nome bastante comum no começo da década de 90 foi Yasmin entre as meninas. Por quê? Por conta de uma personagem da filha da Glória Pérez, né, a Daniela Pérez, né, que ela fez uma personagem chamada Yasmin na novela. Durante a novela, a Daniela Pérez foi assassinada por um dos personagens da novela que fazia par romântico com ela, né? Então essa história vocês podem procurar aí o Guilherme de Pádua, que é o assassino, né? E essa história ganhou grande repercussão na mídia e tal. A Glória Pérez tentou fazer um abaixo-assinado. Fez um abaixo-assinado, porque o Guilherme de Pádua era réu primário, então ele não ia cumprir pena, um monte de regalias assim. E ela fez um abaixo-assinado, né, pedindo, né, aquele negócio de recolher, na época, né, 1 milhão de assinaturas, para que se revisse, né, que o Congresso revisse essa história do réu primário ter umas mais regalias, né. Bom, enfim, tudo isso para dizer, né, que foi uma história que realmente chocou muito a gente, né, e aí esse nome, né, Yasmin, vocês podem reparar, né, que meninas nascidas no começo da década de 90, meados da década de 90, tem bastante Yasmin, né. Então, nomes de novela, né, de maneira geral, eles vão ser grandes influenciadores da produção né, dos nomes de maneira geral. Existe também o reverso, né, alguns nomes que caem no esquecimento. Pode apostar que de uns 10 anos pra cá vocês não viram crianças com o nome de Susana, ou o nome mais correto, que seria no caso Suzane, né, por causa daquele caso da Suzane Richthofen, que no ano 2000 foi uma menina que matou os pais, né? De uns tempos pra cá, cara, sumiu esse nome, né? Então isso acontece também, né, de alguns nomes serem rejeitados, né, até que finalmente o caso
caia no esquecimento, né? E aí você, né, ele volte à tona, volte à moda, tá? Mas esse foi um caso realmente muito brutal, que realmente vai demorar ainda um tempo, né, para o caso cair no esquecimento e voltar a existirem Susanas e Susanes por aí, tá? E o que nós temos hoje é a reedição dos chamados nomes tradicionais, né? Então o João, o José, o Pedro, a Maria, né, tem bastante, né, com nomes compostos também, né? Tem surgido bastante, né? Como se fossem realmente nomes muito, né, menos comuns, né? Pra menino, o nome que estava na moda quando eu nasci era Marcelo. Então realmente tem muito Marcelo nessa casa dos 30 e poucos, 40 anos, né? Realmente era muito na moda, né? Durante o ensino médio eu tive 4 professores com o nome de Marcelo, né? Então essa era a moda da época, né? Final da década de 70, começo da década de 80, tá? E aí hoje, né, os nomes que ficaram, né, todo esse tempo nesse ostracismo, né, que eram os nomes dos nossos avós, né, eles voltam à tona, né, voltam à moda, tá? Muito legal a gente conseguir, né, refletir um pouco sobre isso, né, pensem sobre vocês, né, qual foi a influência, né, que seus pais tiveram para dar esse nome para vocês. Aí vocês começam, né, pros primos de vocês, né, a gente começa a tentar entender, né, qual é o padrão, né, de nomes que a gente adota, tá? Outra coisa interessante também é que até a década de 80, né, filho único era sinônimo de criança problema. Porque ele vai ser mimado, porque ele não vai se dar bem na escola, porque ele não vai saber dividir, porque vai ser uma criança traumatizada, né? Nossa, ter filho único na década de 80, até a década de 80 era o cúmulo do egoísmo. Era o cúmulo da loucura de uma mãe de ter de aceitar criar um filho problema. Cara, à medida em que vai passando o tempo, em que realmente a gente não consegue mais ter tantos filhos, né, que realmente as coisas ficam difíceis, cara, simplesmente caiu esse dogma do filho único como criança problema, né? Todo mundo percebeu que nada a ver, né? Você pode muito bem, sim, criar um filho sem que ele seja uma criança problema, e isso vai depender muito da criação que você faz. A criança se socializa, não precisa socializar só com os irmãos, né? Ela vai se socializar com outras crianças ao longo da vida. Então, ser filho único, hoje em dia já caiu completamente esse dogma de criança problema como filho único. Mas até a década de 80 era um negócio bastante forte mesmo, tá? Novos padrões de consumo para as crianças, né? Então, a fralda descartável, né? Eu ainda usei fralda de pano, né? Mas hoje em dia, quem é que usa fralda de pano, né? E quando eu nasci, deu 40 dias de chuva direto em São Paulo, direto. Então pense em pais desesperados para secar aquele monte de fralda, porque não secava, né? Então a sala, o quarto, a cozinha, tudo virou varal de fralda, que realmente não secava, né? Hoje em dia você não tem mais esse problema, né? Criança fez necessidade, pega a fralda, joga fora, pronto, acabou, né? Pessoal mais ecológico parece que está voltando na moda das fraldas de pano, né, para não gerar lixo, enfim. Mas tem uma parcela ainda bastante restrita da nossa população. A maioria vai na fralda descartável mesmo, né? Tanto que você não é convidado para chá de bebê, você é convidado para chá de fralda. O que a mãe pede no chá de bebê é fralda, né? Porque é isso que ela precisa, é isso que ela vai usar, tá? E o que a gente nota também nas crianças para os dias de hoje é uma maior preocupação dos pais com a instrução e a escolarização dessas crianças do que era tempos atrás, em que as crianças não estudavam, não iam para a escola, tá? Notem bem que eu escrevi instrução e escolarização, que não são a mesma coisa que educação. A gente vê muito por aí alguns círculos dizendo: os pais hoje eles estão mais preocupados com a formação intelectual das crianças, estão mais preocupados com a educação. Não! Os pais de hoje não estão preocupados com a educação e com a formação das crianças. Estão preocupados com instrução, né? Estão preocupados que elas tenham os melhores conteúdos. Então, o pai que tiver a oportunidade de colocar o filho numa escola particular e tirar da escola pública, que vai ter,
né, em geral uma qualidade de ensino inferior, ele faz isso, né? Matricula a criança em milhares de cursos extracurriculares, né? Para quê? Porque ela precisa disso para a vida profissional. Ela não precisa de cuidado dos pais, né? E outra coisa, né? O pai não gosta de criança, né? Deixa ele na escola de manhã, à tarde, à noite, vai fazer milhares de cursos, que é pra você não ter que ficar cuidando de moleque. Né? Que você tem mais coisa pra fazer, coisa mais útil pra fazer do que ficar criando filho. Por favor, né? Coisa chata, criar filho. Né? Então a ideia é de que você realmente valorize demais essa estimulação intelectual dos filhos, tá? Mas educação, uma coisa que simplesmente foi esquecida na geração Z. Esquecida, tá? Então os pais realmente investem muito nas escolas, né? Paga a melhor escola, os melhores cursos, professor particular, o que você puder fazer, os pais se desdobram em 10 para realmente proporcionar uma melhor formação, né, de escolaridade para os filhos, tá? Isso não é educação, tá? Aprender ética, aprender a respeitar o outro, aprender a valores de tolerância, de comunidade, noções ambientais, de conservação da casa, nada disso. Esquece, isso não existe, tá? Então, cuidado, né? Troquem essa palavra. Hoje a gente se preocupa mais com a educação. Não, a gente se preocupa mais com a instrução. Tá? E aí a outra face, né, do que acontece, né, em virtude dessa redução da taxa de natalidade. Quando a gente falou que as famílias hoje, elas têm, as famílias não, os casais, eles têm um outro interesse, né, que não os filhos, né? O ideal é que casais que não têm interesse em crianças não tenha crianças. Porque o que acontece muito é o cara que realmente nunca se preocupou em ter filhos, né, nunca se preocupou em aprender como é que se cria um filho e de repente tem um filho. Né? E aí, que coisa linda, maravilhosa, como a gente tinha falado, até os 2 anos. Né? Depois que a gente passa dessa fase dos 2 anos, que nós chamamos de adolescência do bebê, que é a fase dos 2, 3 anos, em que o bebê realmente se descobre como um indivíduo diferente dos pais, e aí vira uma criança birrenta, né? Que é a hora que ela mais precisa de controle. Aí o que você faz? Você compra um tablet. Pro moleque parar de encher o saco. É porque você não tem paciência com criança, você tem mais o que fazer. É. Então a gente, né, deixa os filhos largados para serem criados pelo tablet. Toda aquela formação moral, né? Tudo aquilo que a gente estava falando, né? De cidadania, de valores, de tradição, de cuidado, de tolerância. Tudo isso é absolutamente esquecido. Isso que a criança tem que fazer é ter um tablet com a galinha pintadinha. Isso é que vai ser o máximo de educação que ela vai conseguir alcançar. E depois você não sabe por que o seu moleque não vai bem na escola, por que ele não se interessa por livro, por que ele tem uma série de deficiências cognitivas, por que ele não consegue prestar atenção na aula, por que ele não respeita o professor. Ele não foi ensinado nada disso. Tá? Não foi ensinado nada disso porque você tinha coisa mais útil pra fazer. Você tinha que assistir as séries, né, do Netflix, em vez de ficar brincando com as crianças. Né? Então é isso que a gente tem, né? Essa geração que nós temos nos dias de hoje, né? O Cledir Ramil, da dupla Cleiton e Cledir, ele tem uma crônica que eu gosto bastante, que ele diz assim: quando eu quero saber como estão os meus filhos, eu abro o Facebook deles. Porque a gente fala tudo sobre a nossa vida no Facebook, mas a gente não fala pros outros, pra pessoas mesmo, pros nossos pais. Vai parar pra pensar nisso? Né? A gente tem toda a nossa intimidade exposta, aparece o Facebook, seria o Facebook, tá lá, no que você está pensando, e você coloca tudo que você está pensando naquele momento. Né? Mas conversar com pessoas, com os seus pais, que era com você mais realmente deveria depositar sua confiança, né? Isso você não faz. Tá? Outra coisa importante que a gente perdeu também, né? Essa noção dos pais como exemplo para os filhos. Né? Parece que os pais perderam o pudor, né, de se mostrarem exemplo para os filhos. Quantos pais por aí, sei lá, tinham características de personalidade ruins, né? Tinham vícios ou qualquer tipo de maldade, mas que tinha, né? Não estou inocentando, claro, mas tinham pelo menos o pudor de esconder. Né? De que ficarem envergonhados quando os filhos descobriam que ele na verdade era um canalha. Né? Hoje não. Você pode ser um canalha, você se sente na liberdade de ser um canalha
e ninguém tem nada a ver com isso, porque é a sua vida, suas regras, né? Você não se sente na obrigação de ser um exemplo para o seu filho. E como ele teve um pai canalha que nunca se preocupou em cuidar deles, ele vai ser um filho canalha também, tá? Cara, eu trabalhei numa escola particular lá em São Paulo. Eu nunca trabalhei em escola pública, tá, pessoal? Toda vez que eu falar, a primeira escola pública que eu trabalho é o Desk. Então, toda vez que eu falar da minha experiência com alunos, né, de educação básica, é sempre em escola particular. Enfim, o moleque era insuportável. Insuportável. Como todos os moleques daquela escola, 99% deles eram muito insuportáveis, cara. Mas quando você conhecia os pais, você ficava com vontade de pedir desculpa pro moleque por ter brigado com ele. Você conseguia entender porque que o moleque era um psicopata. Os pais eram muito mais ainda. Então, esse guri, ele era um deles, né? Extremamente psicopata. E aí, até que um dia ele recebeu, né, 3 advertências, né, e depois a suspensão. E aí a mãe dele foi chamada na escola, não morava com o pai, o pai morava no Rio de Janeiro. E aí ela pegou e ligou pro pai, né, dizendo assim, ó, olha, eu tô te ligando pra te dizer que eu tô aqui na escola do seu filho, porque o seu filho foi suspenso. Agora eu quero que você me diga, né, o que eu faço agora. Você me deixou ele criando sozinha, agora eu quero que você saiba, que você me diga o que eu posso fazer agora. Aí o pai no outro lado da linha, seu filho? Meu filho? Eu não tenho nada a ver com esse moleque é problema seu. Você que se vire, se ele foi suspenso, você que se vire. Era pai dele. E é assim que trata. Ou outro caso também que eu vivi nessa mesma escola, né? Um moleque era viciado em drogas e os pais tinham pegado ele roubando a própria casa, né? Forjando um assalto na própria casa pra poder comprar droga, né? E aí tá, ok, né? Um dia alguém gritou chamava Felipe esse moleque. Alguém gritou na sala dos professores assim, ai gente, a mãe do Felipe tá aí, que ele tinha sido expulso, né? Aí alguém falou na sala dos professores assim, não é a mãe do Felipe não, que a mãe do Felipe é mó bonita. E aí o besta, contei essa história na sala de aula, né? Aí a galera falou, zoaram a mãe de alguém aí, né? Aí eu perguntei pro Felipe, falei, sua mãe é verdade, Felipe, que sua mãe é bonita assim? Aí ele falou, minha mãe é bem bonita assim. E o seu pai, como é que era? Eu sabia que ele era filho de pais separados e tal. Aí eu perguntei, seu pai era bonito também? Ele falou, meu pai não tem a menor ideia. Eu, como assim? Você não conhece nele nem por foto, assim? Cara, aí o moleque explodiu. Professora, eu sou fruto de uma noite de tesão entre uma tremenda de uma patricinha e um tremendo de um surfista. A senhora acha realmente que isso tinha como dar certo? Cara, eu fiquei passada assim com o nível de lucidez do moleque. Que ele sabia que o que realmente ele representava no mundo. Um acidente de percurso. Que os pais realmente, desde o início, nunca estiveram nem aí pra ele. Né? E o resultado estava ali, o moleque expulso da escola e já agendada uma internação numa clínica de reabilitação. Esta é a geração Z. Esta é a geração, né, que tem uma série de cuidados, que tem que usar a cadeirinha no banco de trás do carro. Né? Que lindo. Nossa, meu filho teve cadeirinha, né? Nunca andou solto no banco de trás do carro, sempre teve a cadeirinha. Mas a alma dele foi completamente solta. A alma dele nunca teve a menor segurança na vida. Tá? É disso que as crianças precisam, de segurança. E isso os pais não estão interessados. Porque acha que é frescura, porque acha que o tablet com a galinha pintadinha consegue fazer melhor. Bom, então isso que a gente observa na escola, né? E outra coisa também, né, importante, né? Porque que também outro motivo de os pais serem assim, né? Além de mau caratismo puro e simples. Eu diria que é mau caratismo puro e simples, né? Mas tem gente que vai tentar buscar explicações sociológicas a respeito disso. A ideia de que os pais hoje eles trabalham muito, né? Passam muito tempo fora, não tem contato com os filhos. E com isso eles se sentem culpados de impor limites aos filhos.
né? Fala, não, uma criancinha só, por que você vai ficar mandando ele escovar o dente? O que tem ficar sem escovar o dente? O que tem não guardar os brinquedos? O que tem riscar a parede todinha, né? Acho que eu não contei essa história pra vocês ainda também. Tinha o neto de uma amiga da minha mãe, né, de longa data do trabalho, tá? Um dia esse moleque foi lá em casa, aí começou a mexer na coleção de carrinhos do meu pai. Ok. Tá brincando ali, mexendo um no outro, ok. Aí aqueles carrinhos de fricção, sabe? Que você puxa pra trás e sai correndo e tal. A moleque descobriu que o carrinho era de fricção, né? Começou a puxar o carrinho e o carrinho sair correndo por aí. Meu pai só olhando. Tá bom. Aí ele pegou um dos carrinhos, era um Fusca, que era o favorito do meu pai. Aí o moleque pegou ele, né? Puxou de fricção bem perto da parede, né? E aí, nisso, o carrinho, na hora que soltou, bateu na parede, deu aquela capotada todo, né? Que se destrambelhou todo, não quebrou, mas ficou aquelas coisas, bem carro capotado mesmo, a porta aberta e tudo. E aí o moleque saiu pulando de alegria. Como se fosse a coisa mais legal do mundo, você pegar brinquedos dos outros e sair tentando destruí-los, né? Aí meu pai tirou os carrinhos das mãos dele e falou, para, você não pode ficar fazendo tudo que você quer, não. Cara, aí a mãe dele surtou, né? Quem você pensa que é pra poder dizer pro meu filho o que ele pode fazer, o que ele não pode? Cara, aí quem surtou fui eu. Aí eu entrei na conversa e falando, ninguém. Ele realmente não é ninguém pra educar o seu filho. Você eduque o seu filho do jeito que você quiser. Desde que, quando ele for um pouquinho maior, você não matricule ele na escola onde eu dou aula. Porque se você fizer isso, ele vai ouvir de mim o que ele deveria estar ouvindo de você agora. Nunca mais a mulher foi lá em casa. Graças a Deus. Então o que nós temos hoje são pais extremamente permissivos, porque ele é só uma criança, coitadinho, né, e não pode receber, né, regras de convivência social. É só uma criança. Quando ele for grande ele vai aprender. Só que não. Tá? Esse mesmo moleque, uma vez, a avó dele tinha uma bunda muito enorme, cara. Muito. Pensa na maior bunda que você já viu na sua vida, cara. Isso aí que você pensou, você dobra. Ok. Aí um dia ela tava deitada no sofá, com aquela bundona pra cima, né? Acordando, assim, tinha dormido no sofá, foi acordando, deixa eu levantar. Criando coragem, assim, pra levantar. O moleque falou, não levanta agora não, que eu vou mijar na sua bunda. Aí você pensa que ela fez o quê? Que ela brigou com o moleque? Não, ela virou a bunda pra cima e deixou o moleque mijar na bunda dela. Porque ele é só uma criança. Tá? Esse é o tipo de psicopata que a gente tá criando hoje, né? Gente que acha que tudo que você pode fazer, né? Que você tem liberdade pra fazer tudo que você quiser, né? Então hoje você tem nas escolas professores que são pressionados a aprovar os alunos, porque os pais mandam o professor aprovar, porque ele é só uma criança, ele não pode ter notas baixas, porque vai traumatizar o coitadinho, tá? Teve um outro aluno também que eu tive também, que ele tava pra repetir de ano, e aí chamaram, né, os pais dos prováveis repetentes na escola pra ver se dava jeito. Aí uma dessas mães falou, mas vocês têm que ver que ele é obeso. Vocês têm que ver que o pai dele e eu estamos nos separando, né? Cara, tudo é motivo para a criança não estudar. Quer dizer que agora eu tenho que ter tolerância com um psicopata só porque ele é obeso. Não dá, né? Bom, enfim, vou passar tudo isso. Se eu for ficar contando aqui todas as histórias de crianças psicopatas que eu já encontrei na vida, eu não vou conseguir concluir a aula. Mas eu acredito que todos vocês conhecem, sabem do que eu tô falando, né? E sabe qual é a parte legal? É que vocês vão enfrentar isso em sala de aula. Tá? Eu vejo muita gente defendendo muito o discurso neoeducacional por aí. Porque a gente tem que acolher, porque a gente tem que cuidar, né? Esses discursos mais suavizados, assim, com a nossa educação. Eu adoro esses discursos. Nossa, como eu amo. Vocês vão enfrentar a sala de aula. Daqui a 10 anos a gente conversa. Tá? Enfim, né? Outra coisa também importante, né? A ausência da mãe no lar. Eu ia falar ausência da mãe, a mãe fora do lar. Eu ia falar ausência fora do lar. Se a ausência é fora já, né? Poxa. Então, uma série de coisas na casa
que, né, uma série de demandas no lar que não são cumpridas, né? Então eu elenquei algumas aí: a limpeza, a alimentação, a educação dos filhos, não a escolarização, né? A educação, né? O conhecimento e os costumes tradicionais, né? A criança aprender a fazer aquele bolo que a avó fazia, né? Quem é que sabe fazer isso hoje? Ah, esqueci, né? Que menina não tem que aprender a cozinhar, né? Tá bom, né? Então deixa pra lá. Então esse tipo de costumes tradicionais, cara, que são completamente esquecidos, né? E a parte mais legal é que pra mãe poder trabalhar fora, né, ir pra casa não virar um caos, o que ela faz? Ela põe uma empregada, né? Bem legal isso, né? Pra você se emancipar, você tem que escravizar outra mulher. Mas, normal. Isso que a gente já tinha falado, né? Educação e a socialização cumpridas por outros atores que não os pais, né? Então é o tablet com a galinha pintadinha que vai educar as crianças, porque você tem mais o que fazer, você tem mais que trabalhar, né? Ah, professora, mas você está exagerando. A nossa vida hoje em dia é realmente muito difícil. A gente tem que trabalhar muito. A gente precisa trabalhar demais, porque tá muito difícil a vida. Precisa mesmo? Você realmente precisa trocar de carro todo ano? Você realmente precisa trocar de celular cada 6 meses? Você realmente precisa viajar para o exterior todas as férias? O seu filho de 3 anos de idade realmente precisa de um tablet com a galinha pintadinha? Para e pensa. Se essas necessidades tão enlouquecidas dos dias atuais realmente são necessidades. Ou se não são uma cortina de desculpas atrás das quais você se insere, você entra, você se esconde, para realmente não ter que cuidar do filho. Todo mundo adora, cara, desculpa é o que mais tem. De boas intenções o inferno tá cheio, tá? Se você tem um filho, a tua prioridade tem que ser criar o moleque, né? E criação se dá com estrutura e asas. Você tem que cuidar da estrutura emocional do moleque, não da estrutura financeira. Sabe, larga um pouco essa noia de, eu tenho que trabalhar para poder fazer uma poupança para pagar uma faculdade para ele. Ele vai ser um psicopata muito antes disso. O que você tem que cuidar realmente é da formação psicológica do seu filho. E isso é na primeira infância que se define. Perdeu, perdeu. Não tem mais solução. Não tem terapia que resolva. Tá? Isso é realmente para você pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de você engravidar. Tá? E lembrando, existe camisinha e existe pílula. Acho que eu já falei isso pra vocês, né? Eu contei pra vocês, não sei se eu contei daquela minha amiga que veio da Guiné-Bissau, quando eu morava no CRUSP. Que o pai dela, na hora que estava se despedindo dela do aeroporto, em plena consciência de que nunca mais ia ver a filha, né? Não ficou naquelas breguices de filha, eu te amo, se cuida, parará. Ele abraçou a filha e disse: filha querida, existe camisinha, existe pílula e você não é obrigada a ficar em posições que não quiser. É isso o que uma jovem tem que saber nos dias de hoje, tá? Parece que os jovens de hoje não sabem que existe camisinha e existe pílula. Mas ok, né? Não vai ser meu filho mesmo, né? Não vou mais dar aula pra esses moleques. Ou minto, né? Esse povo já está chegando na universidade. Tô ferrada do mesmo jeito. Normal. A vida é assim. Continuando aqui em termos estatísticos, né? Bom, todo esse falatório é para vocês pensarem realmente, né? Revisar alguns valores da vida, assim, que eu acho que é importante, né? Só acho. Então, em termos, né, estatísticos, existe uma taxa estatística que é um pouquinho mais compreensível do que o que a gente falou de taxas de natalidade. Quando a gente fala de taxa de natalidade 50 por 1000, a gente não tem realmente muita noção do que significa isso em termos de padrão familiar. Tá? Existe um outro número, um outro índice, que é o chamado taxa de fecundidade, também conhecido como número de filhos por mulher. Tá? Isso é a gente, né, tem mais ou menos, né, essa intuição na sociedade, né, o que significa uma sociedade, né, em que as mulheres têm 6 filhos, do que uma sociedade em que as mulheres têm 3 filhos, do que uma sociedade em que as mulheres têm 1 filho. Tá? Então esse número varia, né? Então o número médio, né, o número de filhos por mulher é o número médio de filhos que as mulheres vão ter. Calcula-se por mulher porque é mais fácil perceber o filho sendo da mulher do que do homem. Tá? Existe um valor de número de filhos por mulher médio,
global chamado de taxa de reposição. O que é a taxa de reposição? É o valor de número de filhos por mulher em que, atingido ele, a população para de crescer. Nem aumenta nem diminui. Mantém-se estável. Tá? A lógica te levaria a pensar que esse número seria o número de 2, né, para substituir os pais. Só que não é assim. Por quê? Porque sempre existe mortalidade infantil. Até nas nações mais desenvolvidas, né, algumas crianças não vão conseguir chegar à idade adulta. Então a taxa de reposição é um valor ligeiramente maior do que o número 2. Tá? Para a média global, ele é 2,1. Para um lugar tipo Noruega, é 2,0000001. Vai ter lugar que vai ser 2,8 até 3. Tá? Mas em termos de média global, é o valor de 2,1. Ou seja, no momento em que a taxa o número de filhos por mulher no mundo, nessa média global, chegar a 2,1, a população vai estabilizar. E, alguns anos depois, diminuir. Se a taxa de fecundidade estiver acima da taxa de reposição, significa que a população está crescendo, ou seja, está produzindo mais gente do que aquele necessário para repor os pais. Se estiver abaixo desse valor, significa que a população vai tender a diminuir para os próximos anos. Tá? Vejam que essa diminuição não é imediata, né? Porque essa geração que vai sendo gerada agora só vai ter filho daqui 20, 30 anos. Tá? Então é um prognóstico de redução para as próximas décadas imediatas. Tá? No mundo como um todo, né, a gente tem uma taxa de fecundidade maior do que 2,1, ou seja, para a maioria das nações do globo, a população está crescendo. Tá? No caso do Brasil, nós estamos aí com uma taxa de fecundidade do valor de 1,8, né? Bem abaixo, então, dos 2,1 necessários como taxa de reposição. O que significa que o prognóstico é para os próximos 20 anos, por aí, a população do Brasil já começará a diminuir. Tá? Descontado a imigração, que não é tão significativa assim para o Brasil, né? Mas em termos de produção de nativos, né, vai ser tendência para os próximos 20 anos é diminuir. Né? Com consequências óbvias para o sistema previdenciário, que é o que a gente vai ver na aula de envelhecimento populacional. Tá? Então isso mostra o padrão novo das famílias, né? Não são mais aquelas famílias, né, da década de 80 que tinham 2 filhos. Né? Hoje as famílias têm 1 ou nenhum. Tá? Evolução da fecundidade no Brasil. Observem aqui que até a década de 60 isso se mantinha no mesmo patamar ainda. Né? Aqui um ligeiro baby boom que a gente teve na década de 60. Tá? Mas de maneira geral 6, alguma coisa era o número de filhos que as mulheres tinham. Aí vocês observam essa redução a partir da década de 70. Vai para 5,8, 4,4, 2,9, 2000, 2,3 e hoje já na casa do 1,8. Talvez para os próximos 2 anos aí já chegando em 1,7. Tá? A tendência é a gente ter realmente uma redução da populacional. O que é uma coisa bastante preocupante no caso brasileiro. É que a gente tem, vocês observam que a gente tem um padrão de população já muito semelhante a país desenvolvido. Nós temos uma população vivendo mais, ou seja, um envelhecimento bastante preocupante, por isso todas essas preocupações de reforma na Previdência, né, com o aumento do salário mínimo, todos os problemas que dá. Tudo tem a ver com o envelhecimento populacional, mudanças na aposentadoria, mas tudo a gente vai ver ainda. Tá? Mas a ideia é que a gente tem um padrão populacional de país desenvolvido, mas um padrão econômico de desemprego, de economia informal, parará, ainda de país subdesenvolvido. Então, como equacionar essa previdência? Né? Toda vez que se fala de problemas na previdência social, não é só roubalheira de político. Realmente a gente tem um problema muito sério, né, de conseguir equacionar o pagamento das aposentadorias, né, num país onde você tem uma velhice crescente, uma juventude decrescente, sem geração de emprego. Tá? É uma equação que não tem solução. Ok? Aqui para comparar, na América do Sul, tá? Só pra gente ter uma noção de como é que são aí pelo mundo. Né? Então, os países de maior fecundidade: Bolívia e Paraguai.
que são justamente os 2 países mais pobres da América Latina, tá? Brasil aí com 2,4 por ano 2000, claro, essa estatística, mas você observa de que, maneira geral, quanto mais pobre o país, maior a fecundidade. Então, Peru com 3,4, Venezuela com 2,9. Ah, professora, mas a Venezuela é legal. Você quer realmente que eu te responda? Bom, enfim, deixa eu continuar minha aula. Equador, 3,3, tá? E aí os países um pouquinho melhorzinhos ali, ó. Argentina, 2,6, Brasil, Chile, tá? Uruguai, tá? De maneira geral, aquele padrão que a gente já tinha visto, né? Nações mais pobres tendem a ter mais filhos. Isso a gente já tá careca de saber. No caso da Europa, o que a gente observa, né? A gente tem, via de regra, para praticamente todos os países, uma população decrescente, né? Então eles realmente, nessas populações que atingiram níveis de vida altíssimos, realmente não têm filhos, tá? Só que o caso, né, mais forte nessas regiões aqui, Europa Central, né, Alemanha, Polônia, Europa Oriental, Hungria, Romênia e Europa Mediterrânea, né, que é Espanha, Portugal, Grécia, Itália, né. Esses locais a gente tem uma redução bem mais forte do que a gente observa na Europa de Norte e Oeste. Que seria a Europa de Norte e de Oeste? França, Inglaterra, Noruega, por aí vai, né? Que são nações que... a Alemanha se englobaria aí nesse caso também, tá? Por quê? Porque são nações que tiveram essa forte redução populacional, né, na década de 60, 70, e aí começou-se a ter uma política de estímulo à natalidade, né? Que as famílias recebem dinheiro para ter filhos, né? Isso vai variar muito entre os países, né? Sei que na Alemanha, não sei qual que estaria o valor agora, mas quando foi implantada a política do incentivo à natalidade na Alemanha foi em 2006, eu acho, né? A partir de 1º de janeiro de 2007, né? Cada família ia ganhar 6 mil euros por ano, até a criança completar 18 anos, tá? O que a gente observa nisso na Europa, né, em virtude dessa redução da natalidade, né? Alguns problemas sérios de inovação tecnológica, que é um dos motivos de por que a Europa, de maneira geral, tem uma evolução tecnológica bem atrás dos Estados Unidos, né? É uma coisa que a gente precisa na ciência, um negócio que a gente vai dizer sangue novo, né? Jovem significa novas ideias, né? Bem que tem muito jovem por aí que é mais retrógrado do que muito velho, e muito velho que é muito mais progressista do que qualquer jovem. Mas de maneira geral, né, juventude significa sangue novo, significa novas ideias, tá? Então isso tem atravancado bastante o desenvolvimento tecnológico europeu e deixando os Estados Unidos muito mais à frente disso, né? Porque eles têm uma população jovem mais expressiva. Esse é um dos motivos que vai explicar isso, tá? Falta de força de trabalho, né? Então não tem gente para trabalhar. Você tem um monte de aposentado, mas você não tem jovens no mercado, que é aí que vai se abrir o nicho dos imigrantes. A gente vai ver isso ainda daqui a algumas aulas ainda, tá? Redução do emprego em alguns setores da economia, por exemplo, professor primário, você vai morrer de fome na Europa, né? Não tem criança para dar aula, volta e meia aí as escolas fechando, tá? Então a tendência, né, a profissões, né, ligadas à infância, adolescência, juventude, elas vão se reduzindo, tá? E da arrecadação de impostos também, né? Se você não está trabalhando, né, se não tem gente trabalhando, você não tem gente, né, gerando imposto, né, gerando essa arrecadação, tá? Só que é um estado que necessita de arrecadação porque tem muita aposentadoria para pagar, né? Então realmente uma equação bem difícil de solucionar. Como são nações ricas, de maneira geral, geram bastante renda, geram bastante imposto de qualquer jeito, né? Não é esse o caso do Brasil, tá? É isso que a gente vai se enroscar mais aí daqui uns... Não, já estamos bem enroscados, né? Não precisa ser daqui 10 anos, né? Já estamos com a corda no pescoço, tá? Então a gente tem, né, nessas nações da Europa Ocidental e do Norte, nessas políticas de incentivo à natalidade, né, que vão se espalhando. À medida em que vai se reduzindo a natalidade aí pela Europa, essas políticas vão se espalhando. Mas de maneira geral, o que a gente observa? Que o público-alvo,
né, quem realmente aceita essa redução, né, ter mais filhos, né, em função desse pagamento, geralmente são aqueles casais que só têm um filho. E com a possibilidade do pagamento, né, tem a vontade de ter o segundo filho. Essa política, ela praticamente não atinge casais que não têm filhos ou casais que já têm 2 ou mais filhos, né? Quem mais aceita, né, fazer filho para ganhar esse pagamento é casal que já tem um filho. Por que isso? Para quem não tem filhos, o casal que decide não ter filhos, né, e vai ter o primeiro, a vida muda completamente. Você deixa de poder viajar à vontade, você deixa de poder estudar à vontade para você criar o moleque, né? Então é uma mudança de vida completamente drástica que esses casais não estão dispostos a fazer, nem que me pague, né? Alguém chegasse pra mim e falar, te dou 6 mil euros por ano pra você ter um filho. Eu vou virar e falar, sabe o que você faz com esse dinheiro, né? Odeio criança. O que eu vou fazer? Só por causa de ganhar 6 mil euros? Se liga, né? Agora, pra quem já tem um filho, né, ter o segundo, a vida não muda tanto assim. Ele vai herdar as roupinhas, o berço já tá lá, os brinquedos, você já pegou as manhas de criar uma criança, tá? Então, por isso que a galera, né, não tem o primeiro, mas tem o segundo. Pra quem já tem um filho, né, ter mais, não muda tanto assim a vida. Agora, pra quem já tem 2, ter o terceiro, ou pra quem já tem o terceiro, ter o quarto, aí já é demais, né? Não, já tá bom, chega, não preciso mais. Então, esse é o grande público-alvo, né, quem aceita essa política é aqueles que já têm um filho e vão ter o segundo. Ok? Outra coisa também que existe na Europa já há muito tempo e só agora começa a ter no Brasil, né? A maior tolerância com aquelas formas de maternidade não convencionais, né? Que são as mães solteiras, a gravidez adolescente e os casais homossexuais, tá? Porque na Europa é quase que uma obrigação se reproduzir, né? Então eles não ficam chiando se você é adolescente, se você é solteira ou se você é homossexual, desde que você tenha filho. Mais ou menos isso, tá? Aqui não, né? Aqui a gente ainda tem bastante criança, então existe ainda bastante preconceito com relação a essas formas de alternativas de maternidade, vamos dizer assim, tá? Aqui no Brasil ainda não é uma obrigação se reproduzir, a gente até vê com maus olhos, né? Pra que você vai ter filho, cara? Tanta vida tão difícil aí, pra quê? Então pra gente é até mal vista, né? A gravidez, de certa forma. Na Europa é quase uma obrigação, tá? Outras coisas importantes também, né? As recentes crises econômicas, tanto na Europa quanto em nível mundial também, né? O que a gente observa, né? Crises econômicas são épocas também, né, de redução da natalidade, principalmente em nações onde o aborto é legalizado, né? Então é muito comum, né, que a mulher ela não queira criar o filho, né, em virtude de problemas econômicos, vai lá e aborta, tá? A gente tem aqui também a questão da gravidez adolescente, tá? A gente divide a gravidez adolescente em 2 faixas etárias. Primeira dos 10 aos 14 anos e dos 15 aos 19 anos. Por que a gente faz essa divisão? 2 motivos. Primeiro é biológico, segundo é social. É histórico, né? Em termos... vou começar pelo social. Em termos sociais, o que a gente chamava de gravidez adolescente na década de 80, 90... era a gravidez dos 15 aos 19 anos, né, que era uma época que começou os apelos maiores à sexualidade, começou a ter uma tolerância maior com a iniciação na vida sexual, né, fora do casamento, tá? Vejam bem que essa idade dos 15 aos 19 anos não é de agora que as meninas iniciam a vida sexual nessa fase, tá? As nossas avós, a minha, né, pelo menos, né, das gerações irmãs dela, também iniciaram a vida sexual nessa época, dos 15 aos 19 anos. A diferença é que elas eram casadas, né? Hoje, como a gente tem casamentos mais tardios, né, a molecada ela tem a relação sexual antes do casamento, tá? Então essas meninas, né, do começo do século XX, elas também engravidavam entre os 15 e os 19 anos. A única diferença é que elas eram casadas, tá? Então, em termos sociais,
né, não mudou esse hábito, né, de você engravidar dos 15 aos 19 anos, né, razoavelmente estável aí na sociedade. Biologicamente, praticamente não há problemas, né? O corpo da menina, ele já tá, a partir dos 15 anos, ele já tá preparado para receber uma gestação, já tem o quadril suficientemente largo, aquele papo todo, tá? Então, ok, o único problema, se é que a gente pode dizer que é o único, né, seria com as consequências, né, que a maternidade teria para essas meninas. A questão de você largar os estudos, né, a questão de você ter que começar a trabalhar para você sustentar a criança, a questão de você não saber exatamente como cuidar de uma criança, você largar isso nas mãos da avó da criança, né, da mãe. Mas biologicamente, ok, tá? 10 a 14 anos, a menina não está preparada para ser mãe. E não é só psicológico, é biológico. Ponto. Ah, professora, mas a minha prima teve com 12 anos. Sorte dela. Né? Porque muita menina morre em função de uma gravidez nesse período, tá? É muito comum a gente ter, né, tanto entre mães jovens quanto entre mães velhas, uma doença chamada eclâmpsia. Tá? O que vem a ser a eclâmpsia? Basicamente pressão alta na gravidez. Tá? A pressão alta, ela evita, né, as artérias, acho que os vasos sanguíneos, enfim, não sei se vai ser a artéria ou se vai ser a veia, né, que vai ter uma pressão mais forte, uma pressão reduzida, né, ou pressão mais alta, e aí você reduz o fluxo sanguíneo por todo o corpo da mulher. Só que se o bebê tá formando ali, ele precisa de sangue, né, para receber todos os nutrientes, o oxigênio e tal, e ele não recebe isso, tá? Então isso provoca, né, abortos, né, má formação fetal, né, e no limite, né, a morte da criança e da mãe. Eu tive uma prima que morreu de eclâmpsia. Ela engravidou aos 14 anos e logo que ela completou 15, a menina nasceu. Ela viveu 2 horas só e 2 meses depois a mãe dela morreu, tá, com 15 anos. E aí, engraçado, trágico, né, que o avô dela, né, depois de 4 meses, né, entrou numa depressão tristíssima, depois de vendo, né, a bisneta e a neta morrendo, assim, ele entrou em depressão e morreu também. E aí, que era a mãe dessa minha prima, né, que era minha prima de 2º grau, né, então a mãe dela que era minha prima mesmo no velório, era grande amiga de longa data da minha mãe, foi através dela que meus pais conheceram. Aí a minha mãe no velório e conversando com ela, e ela falou assim pra minha mãe: como é que pode, Lena, uma mulher, uma pessoa em 6 meses perder a neta, a filha e o pai? E realmente foi a tragédia que se abateu ali na família, em virtude aí de tudo um erro, né, uma gravidez adolescente, tá? Então esse que é o problema, né, dessa gravidez dos 10 aos 14 anos, né? Não é um problema só psicológico, ela não é um problema só social, é um problema biológico mesmo. Realmente as chances de uma criança sobreviver nessa faixa são bem baixas, da criança e da mãe, até de certa forma. Tanto que os médicos recomendam que você não faça o enxoval da criança antes do 7º mês. Tá? Porque a probabilidade de você sofrer um aborto espontâneo nessa faixa é enorme. E aí você vai ficar com aquele monte de roupinha perdida ali, né? A expectativa de ter uma criança nos braços e essa criança não veio. Então a ideia é de que você realmente só faça os preparativos quando você realmente tem certeza de que ela vai chegar, tá? Em termos sociais também, o que a gente poderia comentar com relação a essa divisão de idades da gravidez adolescente, né? Tradicionalmente, até a década de 80, começo da década de 90, que a gente chamava de gravidez adolescente, como eu estava falando, é de 15 a 19 anos. Tá? Hoje isso já virou faixa de reincidência. Que é a primeira gravidez, né, para muita menina por aí, vai dos 10 aos 14 anos. Tá? É muito comum hoje você já ter o 2º filho nessa faixa dos 15 aos 19 anos. E eu realmente nunca entendi muito bem esse lance de gravidez adolescente, até que um dia eu assisti, né, essa temática no programa Casos de Família. Não essa baixaria hoje que é apresentada pela Cristina Rocha, na época em que o programa era bom, apresentado pela Regina Volpato. Então o tema do programa era Você é jovem demais para ser mãe, então tava lá, né, chamando mães adolescentes para serem entrevistadas. Uma menina foi a que me chamou mais atenção. Ela teve a primeira filha com 14 anos, né, a menina saiu deficiente mental, e
Ela não tava nem aí pra menina, obviamente, porque é uma adolescente, tem que ir pra balada, curtir, em vez de ficar criando filho. Com 17 anos ela tava grávida de novo, né? E aí, né, tava lá, né, já com um barrigão bastante evidente e tal, como sendo entrevistada. E aí a Regina Volpato perguntou pra ela, né, você está estudando atualmente? Ela, não. Você vai estar estudando ano que vem? Não sei. Você está trabalhando atualmente? Não. Você vai estar trabalhando ano que vem? Não sei. O pai da sua primeira filha assumiu a criança? Não. O pai da sua segunda filha vai assumir a criança? Não sei. Cara, era um negócio desesperador. Tudo o que a Regina perguntava para essa menina sobre o presente dela, a resposta era não. E tudo que ela perguntava sobre o futuro da menina, a resposta era não sei. Eu matei a charada. O que é a gravidez adolescente? Ela é fruto de um presente feito de não e um futuro feito de não sei. Né? É a negação de uma vida digna durante a adolescência e a incerteza da continuidade dessa situação para os próximos anos, para a idade adulta. Tá? Então, se você não tem nada na vida e você não sabe se você vai ter nada, vamos fazer logo o que interessa. Né? Vamos partir logo para a curtição, o que importa. Tá? Mais ou menos essa a ideia, pessoal. Então, as consequências disso, né? A gente estava falando aqui das consequências, né, biológicas, dos problemas sociais também, né? A criança, né, evasão escolar, né? Uma elevação dos abortamentos provocados e espontâneos. E mais e mais crianças largadas ainda, né? Porque essa adolescente desmiolada, ela não consegue cuidar nem dela, vai cuidar de um filho, tá? Só que nem tudo é horrível nesse mundo da gravidez adolescente, né? O que acontece com uma menina que engravida? A gente costuma dizer outras duas coisas vão acontecer. Ou ela descamba de vez pra maluquice, ou ela cria jeito. É muito comum isso também. A menina que engravida e finalmente cai a ficha. Que ela não pode mais continuar vivendo a vida louca que ela vivia antes. Eu tive várias amigas que aconteceu isso, né? Que tinham a vida bem louca, bem louca, bem louca mesmo. Na hora que engravida, talvez não no primeiro filho, mas no segundo, cai a ficha, né? Acho que você agora não pode ter mais uma vida louca, né? De que depende realmente, né? Quando a menina realmente desperta pra maternidade, né? Realmente cai a ficha de que ela tem que cuidar de alguém agora, né? Como se ela finalmente tivesse uma ocupação, né? Como se ela finalmente tivesse algo que preenchesse a mente dela, né? A gente costuma dizer, né? Aquele ditado, mente vazia é a oficina do diabo. Sim, é fato, né? Realmente a mente vazia é a oficina do diabo. Só que a hora que a sua mente não tá mais vazia, o diabo sai de lá. Você realmente começa a fazer algo útil pela humanidade, né? Fazer com que aquela criança não seja mais uma perdida. Tem um episódio do House bastante interessante nisso. Não sei se vocês conhecem essa história toda do House, mas tem ali a chefe do hospital, que é a Cud, que ela tá tentando adotar uma criança. Aí chega um dia, né, uma adolescente desmiolada também, né, praticamente menina de rua no hospital, prestes a dar à luz, e ela decide que vai doar o bebê, né? E aí a Cud fala que vai adotar ele e tal, beleza. Só que quando a menina nasce, ela se recusa a dar. Não vou dar não. Não vai ficar comigo, eu sou a mãe. Eu vou ficar. E a Cud desespera, né? Não, pelo amor de Deus, você já falou que ia dar pra mim, eu não consigo ter filhos, eu preciso dessa criança. Não, eu sou a mãe, cara, que é isso? Vou ficar. Mudei de ideia, vou ficar. Não, você tem que pensar que a sua vida vai ser completamente diferente com uma criança. E a mulher respondeu, eu espero que sim. Olha que bonito isso, né? Você tinha uma vida completamente louca, né? E espero que sim, que essa criança me faça eu mudar de vida. Espero que sim, que a minha vida seja completamente diferente daqui pra frente, né? Bonito isso, né? Coisa que a gente não vê mais tanto assim por aí. Mas a ideia é essa, né? De que muita mãe por aí, realmente, muita mãe adolescente desmiolada, realmente cai a ficha na hora que engravida, né? Nem tudo é terror nessa vida. Aqui a gente tem, né, algumas taxas, né, a evolução das taxas de fecundidade entre mulheres de 15 a 19 anos no Brasil entre a década de 80 e 2000.
que a gente observa, né, para todos esses anos, né, então aqui em amarelinho 80, 91 e 2000, a gente observa para todas as regiões e para o Brasil, também como um todo, né, uma elevação das taxas de fecundidade adolescente, né. Então, pegar aqui a média do Brasil, para o ano 2000, 19,4% das natalidades do Brasil eram devidas a meninas adolescentes. Dessa faixa, de 15 a 19, não está nem contando a faixa de 10 a 14 aqui. Você pode concluir tranquilamente, cara, de que cada 4 crianças no Brasil, aqui está mostrando que seriam 5, né, mas entre essa faixa de 15 a 19 anos, vamos somar de 10 a 14, tranquilamente, 1 em cada 4 crianças no Brasil é filho de mãe adolescente, né? E é importante a gente notar que a fecundidade adolescente cresce, mas a fecundidade geral da população brasileira tem diminuído. A gente está com uma taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição. Ou seja, cada vez mais, né, ter filho está virando coisa de adolescente e não de mulher adulta. Isso é uma coisa para ser pensada, tá? Também nem tudo é coisa horrível assim. Nos últimos 10 anos, né, essa taxa reduziu, tá? Em virtude dessa melhoria que aconteceu de condições de vida, principalmente na população mais pobre, né, que é a mais alvo de gravidez adolescente, né, a gente teve sim, né, um relativo sucesso, né, na redução da fecundidade adolescente. Mas ela ainda é bastante alarmante, tá? Essa redução se deu mais no sul-sudeste, tá? Mas ainda é bastante alarmante, tá? Aqui, pessoal, eu coloquei uma notícia para vocês do Drauzio Varela que talvez explique por que em plena era da informação a gente tem ainda tanta menina engravidando, né? Só pelo título aqui você percebe, né? Quase 40% das jovens não usam camisinha. Não precisa falar mais nada, né? Em plena era de AIDS, em plena era de tanta dispersão de doenças as mais diversas, ainda tem muita gente que tem o hábito, não é que já esqueceu uma vez e depois foi tomar pílula no dia seguinte desesperada. Não é isso. 40% delas não tem o hábito de usar camisinha nas relações sexuais, ou seja, faz isso repetidamente. Então realmente não é nenhum mistério, tá? Que exista a gravidez adolescente, né, no Brasil, né, de índices tão alarmantes, tá? Acho que a gente poderia conversar sobre isso muito ainda, né? Mas a ideia é que seria um vídeo, então não dá pra gente, né, levar esse assunto tão a fundo, tá? Por último, pessoal, poderia citar, né, a questão do aborto, que eu não trato em aula. Por quê? Porque eu tenho posições em relação ao aborto um tanto diferentes do que se defende no mainstream da academia, né? E, vamos dizer assim, né, tenho recebido algumas críticas em relação a isso por parte dos meus superiores, tá? Vocês sabem que a universidade é o local da liberdade de pensamento e de expressão, só que não, né? Então eu evito falar sobre isso, tá? Quem quiser debater comigo, né, quem quiser aprimorar os conhecimentos ou formar uma opinião, que seja, né, tô a toda disposição, mas isso em aula eu não falo, tá? Mas eu faço uma recomendação, né? Existe um filme no YouTube, dura mais um pouquinho menos de meia hora, do Dr. Bernard Nathanson. O nome do filme é Aborto, o Grito Silencioso, tá? Dr. Bernard Nathanson foi um dos maiores propagandistas da causa abortista nos Estados Unidos. Foi o diretor da maior clínica de aborto da história dos Estados Unidos, né? E nesse filme ele vai contando, né, como é que é feito o aborto de uma forma bem técnica, né, como um médico mesmo, né, aquela coisa bem fria de médico mesmo. E aí ele vai relatando que a partir do surgimento da tecnologia de ultrassom, né, que a gente conseguiu realmente visualizar melhor o bebê. E aí, a certa altura, ele teve a ideia de filmar o ultrassom de um aborto, de um bebê de 12 semanas. Tá? Uma época em que muita mulher por aí sequer descobriu que estava grávida. Você vai para várias nações do mundo, tem nação aí que o aborto é legalizado até o 5º mês, outros até o 9º mês. Tá? Então aí, se alguém tiver interesse, Aborto, Grito Silencioso, assistam, tá? E tirem as suas próprias conclusões, tá? Eu não vou
falar a respeito disso, tá? Ok, crianças? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, tá? Quarta-feira, então, a gente tem a nossa provinha. Quem tiver dúvidas, eu realmente não queria ter feito essa aula em vídeo. Eu acho que é uma aula bem legal pra gente debater bastante coisa em sala. Mas, realmente, a programação nossa não permitiu que a gente, né, fizesse isso em tempo hábil, tá? Qualquer problema que vocês tiverem com relação a esse conteúdo, vão me procurando por e-mail ou então pessoalmente, né? Espero vocês aí pra nossa prova quarta-feira, então. Perfeito? Beijo, beijo, crianças. E até quarta, então. Isso aqui era a música que a gente ouvia na nossa época, tá? Não era MC Creu, não, e essas coisas por aí.